Então estamos começando aqui o primeiro programa do Perfil Network, né, com Luciano Lima, e hoje a minha entrevistada vai ser a Pami Garcia. Blogueira, palestrante, escritora, profissional de internet marketing. Vamos falar aí quais mais as qualidades que a Pami pode apresentar para a gente. Boa tarde, Pami. Luciano, muito obrigada pelo seu convite. Para mim, é uma honra incrível ser a primeira aqui a participar. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela amizade já de longa data. Tá certo. Eu queria começar hoje falando sobre blogs, né? Você já está no mercado aí há um tempo, escrevendo, já partiu aí, né, para a parte de livros. Como é que foi o começo, assim? Como é que tudo começou? Bom, tudo começou lá em 2010, quando eu fazia massoterapia. E aí a gente tinha um spa, nós tínhamos todo o ambiente presencial, né, o ambiente físico. E aí a gente foi percebendo que o trabalho que a gente fazia em paralelo com aquele trabalho presencial começou a dar frutos. E aí a gente viu que era interessante seguir só com o trabalho de internet, porque o nosso alcance seria muito maior. Então, da massoterapia, eu me perguntei, eu lembro direitinho, no dia, eu estava sentada na mesa da sala do apartamento que morávamos lá em Campinas, e aí o Cris me perguntou, Pami, o que você faria se, sei lá, assim, se você não precisasse trabalhar, você não precisasse de nada e você fosse fazer só aquilo para o resto da sua vida, o que te encantaria, o que te faria levantar de manhã com toda empolgação para trabalhar? Aí eu me dei conta de que eu gosto muito de falar, eu sempre gostei muito de falar sobre amor e relacionamento. E foi naquele momento que eu decidi que as coisas que a vida foi me ensinando, as coisas que eu fui observando, eu gostaria de compartilhar com as pessoas. E assim nasceu o meu blog. Que legal, né? Isso que inclusive é um tópico do Cris, né? Fazer aquilo que a gente gosta. Ele coloca É muito muito nos cursos, importante. né? Como é que foi para ti assim o começo da Unidarma, né? Eu sei que tu tem a parte administrativa da Unidarma. Como é que está sendo lidar Uhum, com esse grande público, pessoas diferentes, uhum, muitos terapeutas, muitas pessoas que não têm nada a ver com terapia, mas que estão buscando um caminho. Como tem sido para ti assim, uhum, até inclusive a nossa amizade surgiu disso, né? Como é que tem sido para ti? uhum. Na realidade, quando eu cheguei, a Unidarma já existia, né? Então, eu já peguei um projeto que já tinha bases, e tá certo, era uma base pautada no mundo presencial, lá em Campinas, e aí nós fizemos trazer o que era presencial para o plano da internet. E assim, eu fiquei encantada em perceber o quanto a internet, ao contrário do que quem não conhece, quem, assim como eu e você, não tem esse convívio diário, a internet ela é muito humana, né? Ela é feita por seres humanos, então como seria diferente, né? Então há muita proximidade, há muito calor humano. Então eu gosto muito de perceber que a Unidarma é uma rede de amigos, ou poderia até dizer uma rede de família mesmo, onde a gente se encontra e caminha juntos, lado a lado. Então a Unidarma, para mim, ela é muito mais do que uma empresa, do que a minha empresa. Ela é o Dharma mesmo. Acho que é o nome perfeito. Unidharma é onde você encontra, né, o seu caminho, onde você encontra ali a capacidade de você colocar a sua, a sua, a sua mão, né, aquilo que você sente que foi para isso que você veio, foi para isso que você veio para Que essa vida. bacana, olha, é muito legal. E eu fico me perguntando às vezes, eu tenho algum contato com alguns alunos, eu percebo um pouco isso, mas com certeza você tem mais acesso aos alunos.
como é que é o crescimento das pessoas, assim? Como é que você percebe, como é que você mensura o crescimento de uma pessoa que Uhum, chega como um bebê na Unidarma e vai se uhum, desenvolvendo, e a gente sabe de alguns casos notórios de pessoas que nem na Unidarma estão mais, mas em função da Unidarma uhum, cresceram muito, né, tiveram ajuda. Como é que sim. a administração da Unidarma, a Pami Garcia, como é que ela se sente em relação a isso? Como que ela vê? Uhum. Em geral, a gente fez uma pesquisa recentemente, Luciano, para descobrir assim, de onde as pessoas vêm, como é que elas descobrem a Unidarma. E aí a gente percebeu que um número muito grande de pessoas vem através do site da busca, né? Então, ali, ou no Google, ou no Yahoo, ou no Bing, encontram a Unidarma. E, sendo assim, essas pessoas, elas geralmente elas vêm de uma dificuldade muito grande nas vidas delas, seja financeira, seja afetiva, seja saúde, porque afinal de contas é para isso que a Unidarma serve, né? Para trazer respostas para esses problemas, essas angústias, essas amarras da vida, né? Então, são pessoas que chegam com grandes problemas e começam a perceber que a vida, ela não é assim tão complexa, né? Basta que você acerte alguns ponteiros, que você adquira bons hábitos, bons comportamentos e foco mental, e aí um novo mundo se abre à frente dessas pessoas. Elas começam a perceber que uma vida muito melhor é possível para elas. É verdade, eu mesmo senti na pele isso, né? No 7 de setembro aí de uns 2 anos atrás, eu buscava muito uma escola ou algo que me passasse esses conhecimentos e fui muito feliz de encontrar o Cris, né? Encontrar você e foi muito legal, foi muito Uhum, bacana. Agora eu te pergunto o seguinte, do relacionamento, né? Do poder pessoal, da autoconfiança, você migrou aí para o lado do uhum. amor e relacionamento que eles estão atrelados, mas é um nicho diferente de mercado, né? O que te levou a isso, né? Por que Sim. você se especializou em amor e relacionamento? Na realidade, falando assim, parece assim até meio, não sei, se forçado ou se clichê demais, mas olhando para o histórico da minha vida, eu vejo que tudo foi acontecendo, tudo foi encadeando, me direcionando para isso. Sempre foi uma paixão muito grande, sempre foi um tema pelo qual eu gostei de olhar, observar e estudar. Então eu me lembro assim, eu com uns 11, 12 anos de idade já lendo livros sobre relacionamento. Eu gostava muito de observar o relacionamento dos meus pais, observar o relacionamento dos meus avós, dos vizinhos, enfim, eu não deixava passar. Então, sempre foi um tema que me cativou, que me chamou a atenção, e aí não há grandes dificuldades de você se aprofundar naquilo que é entusiasmante para você, né? Legal, legal. E a PAMI no começo e a PAMI de agora? Mudou muita coisa? A gente percebe, assim, a gente que está aqui vendo o teu trabalho, acompanhando o teu trabalho há 2 anos, eu sei que tu está atuando há mais tempo nisso, a gente vê e é notório que tu tem um crescimento profissional muito grande, mas eu queria que tu mesmo falasse sobre isso, né? Como está sendo para ti, assim, o quanto foi engrandecedor, como que está sendo, cada vez aprendendo mais, como tu está te sentindo dessa forma? Uhum. Para mim, é bastante difícil separar o pessoal do profissional. Até assim, terapeutas, enfim, as pessoas recomendam que você não una tanto uma coisa a outra, né? Mas para mim, eu, é muito difícil separar uma coisa da outra. Então, assim, eu vejo que conforme a pessoa foi crescendo, o profissional foi crescendo também, e vice-versa. Até porque eu não consigo separar uma coisa da outra. E eu percebo que uma das grandes transformações na minha vida aconteceu quando eu fiz aquele curso do Cris, o Poder do Hábito. Para mim, ali foi quase que um divisor de águas. Assim. Eu falei, não, é uma questão de hábito. E hábitos são implantados ou são retirados. Basta que eu, com diligência, escolha isso e siga adiante.
E um hábito assim que mudou muito a minha vida é o de acordar cedo. Eu já falei isso para você, Lu, mas eu gosto sempre de repetir porque para mim isso assim é impressionante. Eu jamais imaginei que eu acordaria 5 horas da manhã. Inclusive a gente, E assim, com prazer, a gente sabe? já conversou Eu não sobre vou dizer isso, para né? você que, sim, sim. Eu não vou dizer para você que o corpo não pede mais, mas a mente está pronta. Sabe, a alma está pronta Uhum. para acordar. O corpo ficaria ali tranquilamente até 9, 10 horas, sem Olha, problema. eu, Mas a paixão por compartilhar é eu maior. sinto a mesma coisa que você sente, porque eu lutei ao contrário. Eu sempre acordei muito cedo Aham, e eu queria acordar mais tarde. E ainda hoje, assim, eu já consegui melhorar, claro. Eu acordava 5, 6 uhum, horas da manhã. Hoje eu estou conseguindo acordar 7, 7 e meia, até 8 horas. Então, realmente, mudar hábitos é uma questão, assim, que não é tão difícil. Mas a gente tem que se adaptar. Tem que realmente cativar é, esse hábito, né? Cultivar ele dentro da gente. Bom, eu queria te perguntar uhum, também sobre assim a tua área de palestrante presencial. Já sei que tu fez alguns trabalhos, uhum, não sei se tu está dando continuidade, o que que tu pretende fazer uhum, nessa área uhum, presencial. Como é que é para ti e quais os uhum. teus planos para isso? Tá. Os meus planos, eles são para a internet mesmo, tá? Então, assim, se alguém me chamar, se alguém me convidar, eu, com todo prazer, eu vou. Eu ofereço meu trabalho presencial. Mas, olhando para o histórico e vendo o que é a internet, o que é o plano presencial, eu, nesse momento, estou disposta a investir todas as minhas fichas na internet. Certo. E como agora nessa nova fase aí, não sei se tão nova, né, mas agora a coisa está aflorando cada vez mais, né, como profissional, como escritora profissional, já com publicações e Uhum, tudo. O que está uhum, mudando para ti? Como é que tu está te sentindo, tu, né? Como é que está sendo a aceitação do teu trabalho, né? Se eu não me engano é Aprenda a uhum. Amar o nome do livro? Isso, isso. É meu segundo livro. E, assim, cada livro é uma experiência completamente diferente. É um trabalho de autoconhecimento mesmo. Então, eu vejo que, assim, no meu primeiro livro, o que eu aprendi é que eu posso. Eu lembro que, em alguns momentos, quando eu estava escrevendo o primeiro livro, foi um dilema muito grande para mim, enquanto pessoa, porque eu sempre fui muito apaixonada por ler. Eu sempre me deleitei muito com a leitura. Sempre foi o melhor momento do dia para mim. Então, imagino o respeito que eu tenho pelos livros e, consequentemente, pelos escritores. Então, sentar para escrever um livro naquele momento, para mim, foi desafiador. Porque eu olhava para mim e me questionava, falava, quem é você? Está se achando, né? Você acha que você pode ser uma escritora, você acha que você pode escrever. E aí eu decidi que eu não ouviria essa voz. E a voz continuava falando, mas eu não vou ouvir. Pode falar. Eu não quero saber de você. Eu vou seguir adiante. E foi o que fiz. Eu não interrompi, fui adiante, mesmo com essa dúvida. E aí, no segundo livro, isso já não veio mais, porque já estava vencido. Eu costumo dizer que, assim, se você tem medo de alguma coisa, e aquela coisa é importante para você, vá em frente, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com questionamentos. E aí, já no segundo livro, eu aprendi bastante sobre diligência, sabe? Eu vou fazer isso, eu reservei esse horário e é isso que eu vou fazer. Não vou fazer outra coisa. O mundo, nesse momento, pausou para fazer só isso aqui. Ah, que legal. E agora, em breve está saindo o terceiro Ó, livro. vamos aguardar então, né? Vamos aguardar porque com É, certeza tem um material muito rico aí vindo da Pami, falando de amor e relacionamento, né? Espero que sim, né? Uma sim, dúvida sim. que eu tenho assim em relação aos escritores, e eu sei que posso te chamar assim porque tu te sentes assim e é, né? Pelo trabalho Uhum, todo que tá fazendo bacana. Eu sempre fiquei pensando uhum, principalmente na linha de romance, né? Se a gente pega um livro como, por uhum, exemplo, Harry Potter, né? Eu tenho aqui alguns, até eu vou mostrar porque às vezes as pessoas acham que a gente não vê, ó. Eclipse, por exemplo, ó. Você conhece, né?
Uhum. Sim, Então, uhum. assim, a gente tem alguns O livros. Eclipse eu nunca cheguei Eu a ler, tenho mas sim, todos eles conheço. aqui, inclusive Harry Potter também. Eu fico pensando da Uhum. onde que o escritor tira tudo aquilo, né? Da onde que sai tanta imaginação? E quando a gente vivencia algo, né? Contar uma biografia ou falar sobre a gente, a gente está Uhum. falando ali sobre nós. Mas essa coisa muito Uhum. imaginativa, como Harry Potter, como outros livros, Senhor dos Anéis, da onde Uhum. que nasce toda essa fertilidade, assim? Da onde que vem essa inspiração? Olha, para responder essa pergunta, eu tenho que pensar um pouco, Lu. Até porque é um campo que não é o meu. Eu escrevo prosa, eu não escrevo romance. E eu fico me questionando se um dia eu vou chegar a escrever Então, mas eu vou romance. mudar a pergunta então. Quando tu escreve algo sobre amor, Uhum, relacionamento, aquilo se confunde com a tua vida, faz parte da tua vida, é baseado nas tuas experiências ou é baseado em uhum. consultório e tu não tem receio do que as pessoas vão pensar quando tu fala em alguma coisa mais picante sobre amor e relacionamento? Como é que é a tua posição em relação a isso? Uhum, uhum. A resposta é sim. Ela é bastante pautada na minha experiência, no meu casamento, no meu relacionamento, e, claro, é pautada também em estudos que faço e em atendimentos que realizo, as pessoas que eu conheço através da consultoria. Mas eu não sinto esse receio. Porque eu acredito muito na sincronicidade, sabe? Eu não acho que nunca alguém vai pegar o meu livro para ler por acaso. Eu acho que é sempre um encontro de destinos, sabe? Então eu não tenho esse medo de que a pessoa vai ler aquilo e pode ser que ela não goste. Isso eu estou absolutamente, é, como é que eu diria assim, pronta para isso. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas essa não é a minha preocupação, porque é o que eu tenho, né? É o que eu tenho para Certo. passar. A minha pergunta em relação a isso é porque pessoas acabam confundindo as coisas. Então, principalmente assim, penso eu, posso estar enganado, me corrija se for o caso, que alguns homens podem levar para um outro caminho certas situações, né, mais pautadas na sexualidade. Porque não tem como falar de amor e Uhum. relacionamento sem falar de sexualidade. Então eu penso que Uhum. às vezes algum leitor, né, possa confundir ali a escritora com qualquer outro tipo de ser que não seja o escritor colocando uma experiência. Então eu fico me questionando assim, né, como deve ser difícil encarar algumas situações. Aí eu não sei se no fato tu ignora ou se tu responde, como é que tu age em relação a isso? É que você colocando isso, eu estou tentando lembrar de alguma situação constrangedora com relação ao livro, que já tenha acontecido e não consigo me Não, não lembrar. falo só em relação ao Eu livro, lembro né? bastante de Eu vídeo. falo em relação ao contexto geral do teu trabalho, né? Como tu fala bastante. Ah, sim, aí sim. Aí sim. Vamos dizer que Aí tu está sim. fazendo Com uma relação ao consultoria. Você leitor de um livro, faz não. uma consultoria para homens? Sim, Então, sim. A maior parte do meu público é é masculino, masculino. então. Talvez algum tenha te É. colocado numa situação melindrosa, isso acontece? Felizmente isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu em consultoria. Já aconteceu em YouTube. No YouTube o pessoal, eu costumo dizer para o Cris que é curioso como a pessoa fica corajosa no YouTube, né? Ela fala coisas que se ela estivesse frente a frente com você, assim, ela não falaria. Com certeza não falaria. No plano presencial, assim, né? Cara a cara, duvido. Mas em consultoria, não, nunca passei por esse problema. Livro também não. E no YouTube, eu já decidi que, assim, alguns dos vídeos que eu tenho ali que são mais picantes mesmo, que tem um cunho muito sexual, alguns deles eu já nem leio mais o que as pessoas escrevem lá. Porque eu sei que a maioria deles vai ter, assim, um cunho meio. É tanta coisa que a gente recebe que a gente acaba tendo que ignorar certas coisas, né? E aí eu nem deleto, nem nada, nem perco tempo, nem abro É o e-mail, provocativo sabe? mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de estar ali e de alguma forma ela quer dar uma É. espetada. Isso é natural, já Ah, aconteceu é? comigo também.
né? De estar sim, falando sobre sim. prosperidade, e alguém comentar, por exemplo, no mínimo ele não tem dinheiro e está lá falando bobagem. É, Mas para a é, gente falar sobre algum assunto, a gente não precisa necessariamente vivenciar aquele assunto, basta saber sobre ele, né? é verdade. É verdade. Eu tenho uma colega de trabalho que ela fala muito sobre isso, né? Ela fala assim, Pami, o médico que cuida do câncer, ele não precisa ter câncer Exato. para curar outra pessoa, né? Um bom Então ele só exemplo. precisa saber daquilo. É claro, quanto mais você vivencia aquilo que você fala, mais autoridade você tem, melhor é, né? E é o nosso objetivo enquanto ser humano. Mas, de fato, as pessoas elas são muito cruéis quando querem. Elas conseguem. Legal. Vamos trocar aqui um pouquinho do saco para mala. Eu queria falar sobre a nova Unidarma, né? Tá nascendo a nova Unidarma aí, tá todo mundo muito ansioso pela nova Unidarma. Acho que vai ter um Uhum, retorno de alunos, vai ter o egresso de alunos, egresso não, um regresso, né? sim, Regresso de sim, alunos. E eu acho que mais pessoas vão sim. vir porque vai estar muito completo, né? A gente já deu uma espiada lá, foi muito legal. E Uhum. qual é a tua expectativa em relação a essa nova fase da Unidarma? Olha, Lu, eu digo para você que a minha expectativa está altíssima. Ela está assim, lá para casa dos milhares e milhões já de alunos da Unidarma. Por quê? Eu vejo que muitas das pessoas que têm influência para indicar e para trazer pessoas, elas gostam muito do que a Unidarma hoje, porque o site, você já viu, ele já está no ar, então a partir de hoje isso já está acontecendo. Essas pessoas, elas gostam muito do que a Unidarma está oferecendo, que é um ganho mais aprofundado, né? Vamos falar agora da rede de afiliados da Unidarma, que hoje ela ganhou mais em profundidade. Então, você antes recebia tudo de uma única vez, agora você recebe isso com um nível mais interessante. Por quê? Vamos pensar você, Luciano, que tem a capacidade de trazer e angariar muitas pessoas e alguém indicou você. Né? Você não é da Unidarma ainda, enfim, a pessoa olha para você e fala, nossa, o Luciano é um cara que tem potencial e ele vai trazer bastante alunos. Ele traz o Luciano para a Unidarma e aí no plano antigo ele ia ganhar apenas de você, morreu ali. Né? Agora, no sistema novo, o Luciano, poxa, se torna muito cobiçado, porque é um cara que vai trazer muita gente. Então, eu indicando o Luciano, o meu ganho vai a nível do quase infinito, né? Se é que é correto dizer assim em matemática, né? Mas Em a expectativa lateralidade muito nós não grande pela temos forma. dúvida disso, né? A lateralidade é infinita, né? Uhum, sim, com certeza, com Legal. E certeza. então tu acha aí que os ganhos da galera que já está tendo um bom retorno vai aumentar? Sim, sim, com certeza. A pessoa, ela ganhou a capacidade de ampliar muito o seu ganho na Unidarma. E aí, claro, né, como eu e você e toda a Unidarma, nós gostamos sempre de ser sinceros, verdadeiros. A pessoa não vai ganhar tudo isso como um passe de mágica. Quanto mais dedicada, quanto mais esforçada, mais resultado ela vai trazer, né? Ela vai conquistar. E sempre foi assim, Sabe sempre que eu será. gosto muito de uma expressão do Chris que ele fala do pó de pelim pim pim. E realmente esse pó de pelim pim pim aí não existe, né? As pessoas estão esperando isso. Não, Elas sequer fazem um não. curso da Unidarma inteiro e já estão É, pensando em é, faturar com a Unidarma sem fazer um curso da Unidarma. Mas é, aí é o crescimento de cada um vai sentindo, né? é. Eu especialmente gosto de alguns cursos e já revi vários cursos. Tem um, inclusive, que eu gosto mais, que é A Mágica de Pensar Grande. Então, esse curso, cada vez que eu Uhum, vejo ele, que eu escuto, né, que eu aprecio esse curso, cada vez eu vejo coisas novas que eu não tinha visto ainda. Mas, enfim, acho que a gente uhum, tá vindo aí numa grande fase. Bom, Pam, eu queria ver contigo o seguinte. Nós vamos fazer um bate-pronto aqui, bem rapidinho, tá? Então eu uhum. vou te dar algumas palavrinhas, tu vai só me falar o teu conceito aí sobre isso
e depois a gente Ai, meu Deus, frio na vai barriga. encerrar. Não, não é nada muito difícil, não, é muito complicado. Como é que tu define? Pami Garcia. Pami Garcia, uma buscadora. Alguém que ama aprender e que faz isso todos os dias e que deseja fazer isso pro resto da vida. Vida. Vida, uma dádiva, uma maravilha, algo sem palavras, muito precioso. Livros. Livros, inspiração pura e fonte de abastecimento. Algum para indicar? Atualmente é meio covardia. Você me pegou num momento, Lu, diferente da minha vida. Então, nesse momento, eu vou indicar algo bastante diferente, que eu jamais imaginei que eu indicaria isso, mas eu indico hoje a Bíblia. É o que eu tô lendo e tô apaixonada. Filme. Filme. Um filme que eu gostei muito é aquele. Olha, vai me fugir o nome agora. A Vida é Bela. Que é um rapazinho, um menininho, lá no campo de nazismo. É né? aquele filme. Aquele filme é lindo, né? Um sonho. Um sonho. Vários são sonhos, né? Um só. Mas o meu sonho é chegar ao final da vida, olhar para trás e ter certeza que eu toquei a vida de pessoas e que realmente fiz a diferença na vida de algumas pessoas. Profissão. A minha. Escritora, palestrante, é o que eu faço. Uma viagem. Uma viagem. Talvez Itália. Eu tenho um grande desejo de conhecer a Itália e ainda não conheço. Família. Família. Essa é difícil. Família é um grande aprendizado, é algo que te acompanha para o resto da vida, que sempre traz uma novidade para você, sobre quem você é, sobre quem você foi e quem pretende ser. Internet. Internet é uma grande invenção do ser humano e que eu fico imaginando quanto o mundo perderia se não fosse a internet. Futuro. Futuro. Algo que a gente constrói. Algo que é incerto, é misterioso, mas que começa a partir de hoje, agora. Que legal. Pami, eu fico assim, ó, muito contente de ter aceito esse bate-papo, de estar inaugurando aqui junto comigo o Perfil Network. Eu quero chegar a muitas pessoas ainda para a gente levar, né, todo esse conhecimento, toda essa experiência e aprender, né? Cada vez que a gente ensina ou que a gente passa algum conhecimento, de alguma forma a gente está aprendendo muito mais ensinando do que aprendendo de fato, né? E aí eu vou deixar minhas considerações aqui de muita felicidade, de muita gratidão de tu ter aceito isso e deixar tuas considerações finais para a gente encerrar aí o programa. Tá aberto aí para você falar aí para o nosso público que vai nascer agora, né? Ok, Luciana, eu gostaria de agradecer imensamente o seu convite, né, a honra de estar aqui com você, e eu desejo que o seu trabalho cresça muito, que você prospere muito e que o seu nome chegue em pontos do planeta que você jamais imaginou que fosse possível. Que legal, eu fico muito grato, e aqui a gente vai encerrando o primeiro Perfil Network, o primeiro de muitos, né, e agradecendo a galera aí que vai estar assistindo e desejando aí sucesso para todo mundo. Ok? Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.